Gente, de verdade, quem diz que prefere ser solteiro, para de mentir. Ai, gente, não dá. Ontem eu saí, né, fui lá num rolezinho, eu só conseguia pensar em fazer uma jantinha pro meu marido e cuidar dos meus filhos. Tô ficando doida? Gente, juro. Tipo assim, eu terminei meu relacionamento ano passado, no começo do ano, vai fazer um ano já. E eu falei, eu não quero namorar mais não, quero ser solteira. Mas, gente, não quero mais não. Antes, gente, era uma coisa que, tipo assim, não, eu quero ficar solteira. Agora não é nem opção mais, gente. Ai, não tem ninguém. Mas, ai, gente, não, essa vida de solteira é insalubre. Ai, sair pra rolê, bebida ruim. Você fica olhando naquele ambiente, assim, todo mundo se... Ah, não. Ai, gente, se é chuvinha aqui em Curitiba ainda, eu só conseguia ficar pensando assim, fazendo uma jantinha com meu boy, que eu não tenho, e um vinhozinho. Gente, tem coisa melhor? Ai, para de mentir, gosto de ser solteira. Não basta nada, porque você não acha ninguém. Cara, há poucos dias uma senhora da igreja me questionou, né? Ela me interrogou com relação a essa questão de ser solteiro e tal, e não tá casado. Foi muito interessante essa conversa. Como que a cada resposta minha, eu fui modificando por dentro. Primeira coisa que eu pensei quando essa conversa acabou foi, cara, eu preciso contar essa conversa pros inscritos do canal. Então, mais um vídeo. Tipo, oi? Tratando do mesmo assunto, essa garota aqui vai dizer que, não, ninguém é feliz por estar solteiro não. Você tá solteiro porque você não consegue encontrar ninguém. Será que em parte isso também é verdade para os homens? Essas e outras perguntas procuraremos responder nesse vídeo, então se você tá curioso para saber onde isso vai dar, não sai daí. Tá começando mais um Fala Caras. Gente, de verdade, quem diz que prefere ser solteiro, para de mentir. Ai, gente, não dá. Ontem eu saí, né, fui lá num rolezinho, eu só conseguia pensar em fazer uma jantinha pro meu marido e cuidar dos meus filhos. Tô ficando doida? Gente, juro. Tipo assim, eu terminei meu relacionamento ano passado, no começo do ano, vai fazer um ano já. E eu falei, eu não quero namorar mais não, quero ser solteira. Mas, gente, não quero mais não. Antes, gente, era uma coisa que, tipo assim, não, eu quero ficar solteira. Agora não é nem opção mais, gente. Percebeu? A gente tem que sempre pegar os detalhes aqui. Olha a sutileza. Antes, era uma coisa do tipo, eu quero ser solteira. Agora não é mais uma opção. Então repare que elas às vezes fazem certas reflexões, não é? Muitas vezes nesses rolês, como ela tá colocando aqui, às vezes elas se pegam naquele momento assim. Então ela vê várias pessoas vivendo essa fase. E na cabeça dela ela fala, cara, eu não tô nessa fase. Eu sou um corpo estranho aqui dentro. As pessoas estão curtindo, estão azarando e tal, flertando, se pegando, e eu não estou nessa vibe. Não faz parte de mim mais isso aqui. Eu devia estar com um cara já. Eu já devia ter tido a capacidade de escolher, acertar na escolha de um cara certo para mim. Eu devia estar em casa fazendo alguma coisa gostosa pra gente comer e pros nossos filhos. Mas eu tô aqui. Isso deve doer, hein? Mas a reflexão não vai mais adiante. Ela não para pra pensar nem por um momento. Cara, eu tinha uma fase de abundância. Nessa fase que eu disse, eu quero ser solteira, eu não estava sozinha, porque existe aquele lema que elas pararam de falar. Quem lembra, né? Solteira sim, sozinha jamais. Então, nesta fase, tá? Em que elas são muito pré-requisitadas, né? Estão muito jovens, o peso dos números da idade e do body count ainda não pesou e encurvou suas costas. Então ela ainda tem muita chance de encontrar um cara de valor, de certa forma, né? É muito complicado afirmar que esse cara é muito bom, mas às vezes é o melhor que ela pode conseguir. Então isso é uma coisa que muita mulher tem dificuldade em entender. Ela não consegue se diferenciar de outras mulheres, elas às vezes se enxergam como um único organismo. Então, se aquela mulher tem acesso a esse tipo de cara, por que eu não? E ela realmente está fazendo essa pergunta de forma genuína. Ela não consegue analisar aquela outra mulher, analisar o indivíduo, a individualidade dela, a conduta dela e se comparar. Não. Ela fala, ela é fêmea, eu também. Às vezes é o que parece. Então, muitas vezes, infelizmente,
a reflexão para aí. A reflexão não vai adiante. Cara, eu tô aqui por minha culpa. Eu tô aqui porque na época que eu tinha acesso às minhas melhores escolhas, eu não me contentei. Eu desfrutei das minhas opções, das minhas várias opções. E quando a coisa começou a ficar mais seletiva, quando a quantidade de opções começou a ficar mais precária, eu comecei a me atentar. Aí eu acordei. E agora? Eu quero. Essa é a sensação. Quem assiste, olha e fala, cara, você não tá entendendo? Quem vai te explicar sem que você chore muito? Quem que será que vai te explicar isso de uma maneira que você aceite? Que você entenda que você trouxe isso pra você e que você precisa lidar de alguma forma com isso. Entendeu? Não é desistir, mas entender, lidar de forma adulta, sabe? Emocionalmente saudável. Quem se atreverá? Ai, não tem ninguém. Mas... Lembrando, ninguém à altura, né? Inclusive, eu acho que ela mesma vai falar isso aqui, tá? Alguém minimamente bacana, ela vai usar essa expressão. Ou seja, pelo menos ela admite isso. Ela sabe que ela tem opções. Ela só não se agrada das opções que tem. Ela quer alguém que atenda aos padrões de exigência dela, seja lá quais forem, uma vez que ela não os expôs no vídeo em questão. Ai, gente, não, essa vida de solteira é insalubre. Ai, sair pra rolê, bebida ruim. Você fica olhando aquele ambiente. A julgar pelo ambiente que você cita e pela sua aparência, no olhar de alguém como eu, você se encaixa perfeitamente nesse tipo de ambiente. Barriguinha de fora, propositadamente. Piercing no umbigo, propositadamente. Entendeu? É algo que chama atenção para o que você quer que seja visto, né? Suponho também que essa calça não deve ser muito apertada. Se aqui é uma calça, pode ser um short. Então, quer dizer, olha que interessante isso aqui, cara. Isso vale para todas as mulheres. Olha que interessante. Ela está alegando aqui nesse vídeo, eu não me encaixo nesse tipo de ambiente. Esse tipo de ambiente, ele é para um tipo de pessoa. Mas repare como é confuso para as pessoas ver o visual dela e pensar, ué, por que não se encaixa? Você se acha superior? Você se acha melhor? Quer dizer, porque a imagem dela te confunde. Ela quer transmitir com a imagem dela um pouco de sensualidade. Infelizmente, tá? Quando eu falo isso, talvez soa ridículo para a maioria das pessoas, porque barriguinha de fora e piercing no umbigo já é algo normal. Tipo assim, que querer ser sensual, tá doido? Isso aqui é só uma barriga de fora e um piercing. O país que já se acostumou a ver marido e mulher de cueca e de calcinha sutiã só porque estão na praia, você não consegue dialogar no campo da moralidade, tá ligado? Parecemos não falar a mesma língua, entendeu? Mas repare, é muito confuso. Por que esse ambiente não é pra você? Parece que é. Aquele ambiente, assim, todo mundo se... não. Ai, gente, se é chuvinha aqui em Curitiba ainda, eu só conseguia ficar pensando assim, fazendo uma jantinha com meu boy, que eu não tenho, e um... Meu boy. Quer dizer, nem pra falar meu marido, meu homem, meu esposo, não. Meu boy. Quer dizer, até a linguagem é complicado, cara. Olha, na maioria das vezes a mulher ela tem dois caminhos na vida, tá? Seja uma vadia ou seja uma dona de casa, seja uma esposa. Infelizmente, elas querem ser as duas coisas enquanto dá. O problema é que a mulher moderna não consegue entender o seguinte: o cara que vai curtir essa fase, ele não paga por nada, ele não atura nada. Pô, cara, ele só desfruta. Ele desfruta do melhor dela, sabe por quê? Não é só pela questão sexual, é porque quando a mulher tá só ficando com o cara, ela poupa ele. Olha que interessante isso. A mulher poupa o cara quando ela tá ficando. Ela tá estressada, ela tá nervosa com alguma coisa, ela não vai ficar despejando nesse cara. Por quê? Porque ela quer que ele aproveite o máximo com ela e ela quer aproveitar o máximo com ele. Porque eles só estão ficando. Então é um tipo de relação muito leve. Essa é a verdade. É muito vantajoso. Por isso que a maioria faz. Porque é uma relação muito leve. Ambos, homem e mulher, eles ficam poupando um ao outro dos próprios defeitos, dos próprios problemas, das próprias neuras, dos próprios, sabe, problemas emocionais mal resolvidos. Eles tentam apenas usar um ao outro para ser feliz e fazer feliz. E o que acontece aqui? O homem que está disposto a se unir à mulher para ser marido, para se casar com ela, ele já entendeu
Teve uma época, tá? Que os caras não estavam conseguindo ler muito bem isso não, entendeu? Os caras achavam assim, esse papo da mulher casar virgem ou com pouco quilômetro rodado, isso aí é papo do passado, é coisa de segurança. Hoje a turma já entendeu por quê, entendeu? É porque ela desfrutou com vários homens desta forma e agora você vai ficar com o pior, né? E todos os problemas psicológicos que vêm dessa fase, os problemas emocionais, os traumas, as inseguranças, tudo isso vai vir para esse cara aqui. Então, é claro que a mulher que teve essa fase, viveu essa época do eu quero ser solteira, agora não tem opção. Ela não consegue entender que ela tá deixando muito claro, tá tudo com legenda, já virou bordão aqui, né? Tá tudo com legenda. Traduzindo, eu tive a minha fase de ser solteira, de me relacionar apenas casualmente, porque não adianta vir falar que quis ser celibata. É mentira. Todo mundo sabe. Existia até uma frase antiga, né, que a mulher falava para ficar por cima. Hoje todo mundo percebeu que é queimado, que elas diziam assim, ó, solteira sim, sozinha nunca. Porque é óbvio que sempre tem um cara dando atenção, sempre tem um cara ali na cola querendo alguma lasquinha. Sendo o fato que é extremamente desvantajoso para o cara, depois dessa fase, o cara, né, querer casar com ela, está havendo uma construção figurada, tá, de um muro que vai separar mulheres com passado de mulheres sem passado que querem se casar. Tá, você não tem passado populoso, você é alguém tranquila, você é alguém responsável com a sua vida sexual. Você quer ser esposa? Ou você quer ser o quê? Uma princesinha? Porque vai ter uma seleção até aqui também. Então essas mulheres vão poder desfrutar de um cara que tem essa mentalidade. Onde que está o maior problema? É que essas mulheres que já curtiram, que já fez e aconteceu, elas querem esse cara com esses critérios. Por que você acha que elas querem criminalizar conteúdos red? Por que você acha que, que para elas é tão importante? Já falei disso num vídeo muito antigo, né? Se um mendigo chegasse para uma mulher e dissesse assim, você é feia, você é magrela, você é gorda, você não vale nada, ela não ia se importar, porque não é um cara que ela considera nem homem. Ela considera um animal, um lixo. Mas por que quando homens aparecem na internet dizendo assim, mulher com passado, mulher que já fez assim, 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 não casa? Isso as enfurece e ao mesmo tempo deixa elas com muito medo. Quem não lembra das mulheres fazendo um vídeo um pro outro falando sobre tatuagem de borboleta? A amiga, acho que eu vou apagar minha tatuagem. Ó, tem uma amiga minha falando que quer apagar a tatuagem de borboleta que ela tem, porque os homens já estão vendo com muito maus olhos. Por que será? Por que elas não têm a mentalidade do tipo assim, cara, eu não quero um cara desse pra mim? Por que não? Se o cara revelou esse tipo de mentalidade, por que não olhá-lo com desprezo? Ao contrário, parece que um cara assim acaba sendo meio que um alvo. E a resposta é muito simples. É porque instintivamente a fêmea quer um cara com valores, que obedece a padrões, que tem limites, que tem código na vida dele. Isso traz para ela segurança também, né? Que existe a segurança financeira, a segurança física. Esse é um aspecto que também traz segurança para a fêmea. Não só com relação a ela e o relacionamento dos dois, mas com relação à prole. Ela quer sentir segura. Ela quer sentir segura que a prole dela será protegida pelo macho que ela escolheu. Obviamente, ela não vai, né, escolher um cara que ela pergunta, o que você acha de trans? Ele fala assim, sem problema nenhum. Se meu filho chegar e dizer assim, papai, me sinto uma menina, eu já meto ali uma peruca, já marco a consulta para hormonal dele, para transicionar. A mulher, sério? Com certeza, acho que é liberdade, veja bem. A mulher fala assim, rapaz, não dá para procriar com um elemento desse. E se a nossa filha falar assim, o Joãozinho quer dormir aqui em casa, deixo, mas ela só tem 15. Ué, mas, você nunca teve 15 anos? Cara, a fêmea, nessa condição, ela fala, meu Deus, eu preciso de um macho, eu preciso de um cara que vai ter disposição de ser inimigo da minha filha adolescente para que seja amigo dela quando ela for adulta e seja mãe. Esse é o raciocínio da fêmea, entendeu? Eu quero um cara que não seja frouxo com o filho, com a filha. Um cara que seja homem, que seja macho, que tenha disposição de falar assim, pode me odiar, pode me ver como menino, eu não preciso do seu amor. Você vai me obedecer enquanto você morar nessa casa. E internamente, como casal, os dois estão pensando, cara, a gente precisa protegê-los moralmente da corrupção que existe lá fora. As escolhas deles enquanto adultos serão as escolhas deles, mas enquanto moram na nossa casa, infelizmente,
temos parte nas escolhas deles também, mediante nossa postura para com eles, nosso comportamento, nossos ensinos. Vinhozinho, gente, tem coisa melhor? Ai, para de mentir, ai, gosto de ser solteiro. Não gasta nada, porque você não achou ninguém. O povo fica, ai, não, é que eu gosto, prefiro ser solteiro. Ai, tô sendo solteiro por opção. Opção dos outros que não te querem, que não acham ninguém. Ai, gente, juro. É muito bom, é bom a gente gostar da nossa própria companhia e tal, ser solteiro, mas assim, muito melhor é ter alguém, né? Mas assim, não dá pra aceitar qualquer coisa pela carência. Tem que ser algo. Tá aqui, ó. Não dá pra aceitar qualquer coisa pela carência. Aqui ela já deixa bem claro, ó. Ter gente pode até ter. E tem. Tá? Tem. Sempre tem. Entendeu? Mas não é porque eu tô carente por um cara que eu vou aceitar qualquer um. Então tem que ser um cara que atende ali aos meus critérios. Entendeu? Vai saber quais são os tais critérios, né? Tem até uma trend que tá rolando aí da mulher com tal idade dizendo, mulheres fazendo, tá? Ali com 21, né? Ah, ele tem que ser tal, um monte de coisa. Aí depois 25, aí já diminui, né? Aí 30. Não, ele tem que ser homem, tem que gostar de mulher e tal. Quer dizer, uma brincadeira que elas fazem do tipo assim, cara, a idade vai apertando, a gente percebe que a gente tá sendo extremamente exigente na idade em que temos abundância de escolha. É quase um paradoxo. E elas sabem disso. Elas sabem. A parte triste é essa. É que mesmo sabendo, mesmo tendo ali a ciência, não tem o domínio da função. É como se... Meu Deus do céu, cara. É como se alguém precisasse escolher por elas. É como se alguém precisasse tomar a frente, senão ela fica constantemente torturada pela decisão que tomou. Tipo assim, ai, será que eu escolhi certo? Meu Deus, será que aquele não era... E fica infeliz, então para não escolher, né, o paradoxo da escolha. Ela não escolhe ninguém, os anos vão passando. Parece que a maioria é meio que amaldiçoada por uma incapacidade de definir, de governar. Porque ela tem que se governar. Ninguém a governa. Cara, para pensar nisso por um momento. Ninguém as governa. Elas se governam. E o autogoverno delas está se mostrando péssimo. Não me entenda mal, não estou aqui pregando que homens assumam um tipo de governo tirânico para salvá-las e tal, não, caguei, tá? Tipo assim, ó, a Bíblia diz que a submissão da mulher para o marido é como do marido para Jesus. Você vê Jesus impondo a liderança dele para alguém? Eu nunca vi. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, simbolismo, se você convidar, se você aceitar, se você se render, se você entender por A mais B que sozinho você não consegue, não é em todos os aspectos, né? No caso da mulher. Veja bem, você tem coisas que você faz, mas quando você faz a conta, cruza os dados, as estatísticas e fala assim, rapaz, a maioria se ferra muito nesse aspecto, naquele aspecto e tal, e eu acho que eu estou no caminho da morte, então eu acho que eu vou aqui pedir conselhos, né? Eu acho que eu vou aqui buscar ajuda, tá? Tem o meu pai. Para pensar que até os reis tinham conselheiros, cara. Chefes da máfia têm consigliere. Entendeu? Tem aquelas decisões importantes que o cara fala assim, não vou tomar, deixa eu buscar um conselho aqui, deixa eu ver a perspectiva dessa pessoa aqui. E na maioria das vezes a decisão que é tomada é a do conselho. Mas infelizmente para muitas delas isso é algum tipo de opressão, é algum, enfim. Alguém da hora, né? Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Não chora. Engole o choro. Afinal, os homens são criados assim para efeito de que sejam mais durões, mais casca-grossas na vida, né? E entendam que a vida é sofrimento. Então, em várias questões, em vários aspectos da nossa infância, no nosso desenvolvimento, já somos preparados para o que está por vir. Somos preparados para a realidade. A maioria delas, infelizmente, não. Muitas delas são poupadas em vários aspectos. Essa época chegou ao fim. Afinal, as decisões são todas delas. Então, o lance é o seguinte. Estava eu, né, lá na casa da minha madrasta e tinha essa senhora, né, que cuida de casais e aconselha casais. E a minha madrasta quis ali me colocar numa situação. E ela chegou para ela e disse assim, ó, não quer casar não. Então essa senhora olha para mim com um ar de
É mesmo. E minha madrasta diz, não, quer não, esse aí, todo enrolado e tal. E essa mulher começa a tentar me analisar. E ela diz assim, por que não? Eu disse, olha, hoje em dia não é como antes, né? Eu acho que você vai concordar comigo, né? Então, como muita coisa não está muito bem definida, né? Papéis, funções, as tradições e tal. Então acaba que nós precisamos ser muito cuidadosos com quem nós escolhemos passar o resto da nossa vida, uma vez que casamento é para sempre. E aí ela me pergunta, e quais são os seus padrões? Quais são os seus critérios? Análise mesmo ali, né? Aí eu comecei a perceber, né? Mas ao mesmo tempo eu não quis, sabe, entrar num tipo de conversa com ela ali, entendeu? Eu nem conheço. E eu disse, você sabe como é que é, né? Biblicamente falando ali, estando dentro do que a Bíblia exige, né? Ser uma boa esposa. Ela, sim, mas o que é uma boa esposa para você? Porque a Bíblia, né, tem gente que interpreta de várias formas, né? Aí eu pensei, cara, ela realmente quer. Ela está me pedindo, está me suplicando e eu terei. E eu terei que falar para ela, né? Então falei assim, olha, por exemplo, ela teria que pelo menos não ter sido uma vadia em nenhuma fase da vida dela e ser obediente. Cara, a cara dessa mulher, quando ela ouviu a palavra obediente e vadia, foi tipo... Aí eu falei assim, você entende, né? Ela, não, eu entendo, meu jovem, entendo, mas assim, o que é ser uma vadia pra você? Eu falei, veja bem, vamos lá. Olha, vadias, elas têm vários tipos, cores, tamanhos e sabores, né? Cara, que conversa louca, velho. Que é uma vadia pra você? Eu falei, olha, uma vadia é uma mulher que sexualmente se comportou de forma irresponsável. Ela, entendo. E o que é obediente pra você? Esse é o conceito que você tem do que a Bíblia pede da submissão da mulher? Aí eu respondi, não é que é o meu entendimento, é o que a própria Bíblia diz. Se quiser pode abrir aí em Efésios capítulo 5 ou em 1 Pedro capítulo 3. Na verdade, em 1 Pedro, existe um exemplo ali citado, entendeu? Então Pedro, além de dizer que as mulheres devem se sujeitar, ele fala, assim como Sara, que obedecia a Abraão em tudo, chamando-lhe meu senhor. Então, eu não estou aqui dizendo para as mulheres, você tem que chamar os homens, os maridos de meu senhor, meu dono, meu amo, tá? Mas, longe de, vamos interpretar, não precisa, tá? É uma instrução muito simples, pura, óbvia e direta do texto. Pedro está dizendo que vocês ajam como Sara, da qual vós sois filhas. Então Pedro vai dizer que as cristãs elas deveriam agir como Sara, porque são filhas de Sara. A promessa foi dada a Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé, e as mulheres são filhas de Sara também, pela fé e pela conduta, pelas ações, pela postura. Então assim, se eu vou numa igreja, dona, e vejo meninas que não estão nem um pouco preocupadas em evoluir nesse aspecto bíblico, da própria fé que elas professam, sendo que o próprio Paulo vai dizer assim, como convém a quem professa adorar a Deus. É como convém a quem professa ter essa fé. Fica um pouco complicado, entende? Eu pegar uma garota dessa, falar assim, vamos casar, vamos procriar. E claro que ela sentiu tudo o que eu falei. Ela não ouviu o que eu falei, ela sentiu. Então de tudo isso que eu falei, ela falou, então para você as meninas não são cristãs de verdade? Eu falei, olha, eu não tô atacando a fé delas, mas a própria Bíblia vai colocar em xeque a fé delas, não sou eu. Entendeu? Quando você me pergunta, então para você, não, eu tô com o texto. A palavra diz isso, a palavra aponta para isso, a palavra diz que convém à mulher que professa a Deus agir dessa forma, ter essa postura. Se elas não têm, é elas e Deus. Eu não tenho muito a ver, eu não tô aqui para julgar ninguém não, entendeu? Ela, mas é porque deu a entender pelo jeito que você falou. A vontade que dá, velho. Tá? Numa conversa dessa, ela diz assim, mas você não consegue só ouvir as palavras que eu tô falando, não? Mesmo que seja redundante. Eu sei que ela não consegue apenas ouvir. Ela precisa tentar buscar a emoção por trás da formação da minha frase, entendeu? Aí chegou nessa hora que ela falou assim, complicado. Começou a mexer no papel, falou assim, é complicado. Né? Porque às vezes, sabe, meu jovem, às vezes a gente começa a pegar passagens bíblicas, é muito perigoso. Foi maravilhoso, tá? Quando ela lançou esse que é perigoso. Às vezes a gente começa a ficar muito ao pé da letra, entendeu? E a letra mata. Então é perigoso às vezes a gente ficar muito na letra e não, sabe, sai um pouco do espírito. Cada frase que ela falou, eu rejuvenesci 3 anos no meu caixão de Drácula. Porque
é o roteiro pronto, tá? Quase que eu falei junto. Eu podia tampar minha boca na hora e falar junto com ela, porque a letra mata, o espírito vivifica. E ela continua, né? Se você ficar na letra, porque a letra, veja bem, né? Aí você fica muito fundamentalista, aí você corre o risco de querer alguém perfeito. Aí eu já cortei ela logo, eu falei, não, calma. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa muito claramente aqui. Homens não buscam mulheres perfeitas. Defeitos físicos e de comportamento, vamos colocar assim, eles são tolerados. O grande problema são as falhas morais. São aqueles aspectos da personalidade dela que você fala, cara, onde estão as virtudes desse ser humano? Esse é o problema. O problema é quando essa garota, de forma bem simples, tá? O problema é quando essa garota se diz cristã, eu sou cristã e tal, pô, é muito legal a minha religião, e você mostra pra ela algumas passagens, você diz assim, porque veja bem, a Bíblia diz que a postura da mulher tal, não sei o quê, e ela tenta fugir disso. E você fala, cara, tô mostrando pra ela o que não é muito pregado nas igrejas, mas tá na Bíblia dela. E isso ela deveria enxergar como uma camada a mais da espiritualidade dela, do desenvolvimento da personalidade dela, que vai melhorar a relação dela com a família, com o pai, porque naturalmente ela vai começar a ser uma mulher que serve mais, uma mulher que traz mais graça pro ambiente, mas ela não quer isso, aparentemente. Ora, parece que a igreja, então, pra ela é um clubinho, que ela vem, encontra as amigas dela, tira as fotos muito lindas e estilosas dela, posta na rede social, chora pra caramba, tá no louvor, e tá maravilhoso, é isso aí mesmo. Parece que é isso e não passa disso. Então a minha observação pode parecer pra você que eu sou um cara que tô julgando muito de fora, ela. Tipo assim, né? Sim. Eu disse, olha, eu sei que pode parecer isso, mas pensa comigo. Se esse sou eu, se é assim que eu realmente, honestamente enxergo as coisas, seria saudável eu mentir pra mim mesmo e dizer assim, não, deixa tudo isso aí pra lá, deixa eu e vou e pego uma garota dessa e caso, não seria injusto com ela? Porque eu estaria casando ela com uma mentira. Esse não seria eu de verdade. Então, dona, quando as pessoas às vezes dizem assim, concluem, né? Querem alguém perfeito. Poxa, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do quão tolerantes os homens são. A mulher pode ser meio burra, tá? Meio simplória mesmo, assim, da roça. Pode ser dentucinha. Quem lembra do Cavaleiro do Gadismo lá? Cara, pode. Pode faltar uma perna, pode ser gaga. Pode até ser fanha. Ela falar, acordar de manhã, eu te amo, amor. Eu também te amo. Eu falo também. Não tem problema. O problema... Nada pior do que falha moral. Nada pior... Tá, esquece a fanha, mas nada pior do que a falha moral. Repito aquilo que eu sempre falo nos vídeos aqui, porque ambos, homens e mulheres, precisam sentir segurança para fazer, figurativamente falando, uma contratação. Uma vez que esse contrato, religiosamente falando, é vitalício. É um contrato eterno, é um contrato de alma. Então, como que a mulher vai querer aceitar, casar-se, né, firmar um contrato com um cara que não transmite para ela segurança física, financeira, mental, emocional? Como? É injusto até. Do outro lado, como que o cara vai se colocar numa situação sendo que ele não sente segurança moral ou até mesmo emocional da parte da guria? Não faz sentido. Enquanto o cara não sente isso, enquanto o cara não obtém no conhecimento daquela pessoa ali sinais do tipo, quando eu decido uma coisa, eu sou fiel a esta coisa que eu decidi e eu vou honrar essa postura que eu assumi. Aí o cara casa. Então, como você pode julgar alguém que não encontrou uma mulher assim? Esse cara é inteligente, esse cara é racional, esse cara está fazendo o que é certo, porque se esse cara não encontra essa segurança numa nega e ainda assim casa, ele está errado, você não concorda? Ela, claro, mas é claro e tal. Cara, foi uma conversa muito engraçada, porque começou com uma tentativa de análise e tal, e ela não fazia ideia de com quem estava falando. Foi engraçado, entendeu? Foi engraçado. Quando ela foi embora, eu falei com minha madrasta assim, percebeu o que aconteceu? Ela, sim, percebi. Eu falei, sim, mas eu te quero dizer assim, você sacou que ali é uma pessoa muito instruída, inteligente, experiente, mas curiosamente, numa conversa comum com um cara normal dentro de uma cozinha, ela teve as duas pernas amputadas e está indo para casa se arrastando. Aí ela riu, né? Eu falei,
Você entende? Não tem pra onde ir. Foi uma conversa muito engraçada, foi uma conversa divertida, tá? Não foi assim um clima pesado, né? Porque eu tô conversando ali, mas eu brinco, né? Eu faço eu deixo o clima mais leve, né? Até porque, né, cara, não faz sentido, sabe, numa conversa ali de pessoas que, sabe, talvez nunca vão se ver de novo, né? Você meter aquele papo pesado e tal. Tanto é que eu nem queria falar sobre isso. Eu nunca quero falar sobre isso com qualquer um, sabe? Tipo assim, eu não sou esse cara inconveniente que tô ali no ambiente, ouço o que está sendo conversado e penso, é assim, 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 e entro lá e pá, e jogo as verdades na cara. Tipo, caguei, cara, eu não me importo. Tipo, não, cara, eu não me importo muito, sem problema. Eu ouço e ninguém faz ideia do que eu penso. Assim é em todo o ambiente. Existem aquelas situações particulares em que eu tô assim, com um amigo e tal, tô com um colega ali, só eu e ele, ou tô com uma parente próxima minha e tal, ou com o meu tio, enfim. Mas fui provocado, né? Fui investigado, entendeu? Fui interrogado, então me senti na obrigação de explicar algumas coisas, entendeu? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Apoie esse canal como você puder e aguarde o próximo vídeo. Até a próxima.